palavra de Deus. É bom, né? Começar aí bem a semana, aprendendo ainda mais da palavra de Deus aqui na Rádio Vida. E você pode fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o 12 99747 2010. Ele já está aqui comigo, é o Roberto Cruvinel, pastor Roberto Cruvinel Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio Simone, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Este é o dia que o Senhor Deus fez, nos alegraremos, sejamos felizes, não é? Apesar de qualquer circunstância, servimos ao Senhor na beleza da sua santidade. Simone, hoje foi complicado para entrar no ar, hein? Pois é, o que aconteceu? Não tenho a menor ideia, Simone. Estava aqui ouvindo o debate, de repente o meu Skype no notebook deu uma travada, inclusive hoje não estou nem transmitindo através da live no Instagram, porque tive que usar o meu tablet para poder entrar pelo Skype do tablet. Muito estranho, mas faz parte. Nós estamos transmitindo também através do Facebook da Teológica Vida. Estamos entrando um pouco atrasados, peço perdão aos irmãos, mas estamos transmitindo através do Facebook da Teológica Vida, pedindo que você compartilhe, não é? Copie o link e compartilhe o Facebook da Teológica Vida, a live que nós estamos transmitindo agora. Quero saudar a Adriana Trindade do Prado, Maria Isabel Correia, pessoal que está entrando aqui conosco através da live no Facebook. Mas, Simone, vamos rapidamente aí para as participações, dizendo que quem quiser participar agora pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp da rádio. O WhatsApp da rádio é 12, não é? 99747 2010. 12 99747 2010. Este é o WhatsApp da Rádio Vida, transmitindo a partir de São José dos Campos, pelo dial 96.5. Transmitido também através do site da rádio vidafm.com.br, circunstancialmente também transmitindo a live no Facebook da Vida. O Victor Firmino está dizendo boa tarde, povo abençoado. Ana Paula Menezes, a paz do Senhor, ouvindo do Capão Redondo. O Fábio Torres, a paz do Senhor, sou do Pará. E tem muita gente nos ouvindo, né, Simone? Muita gente nos ouvindo. Acredita, pastor, que hoje um ouvinte, sabe da onde? Da onde? Pernambuco, logo ali. O meu abraço ao povo do... logo ali, meu abraço ao povo de Pernambuco, todo o Nordeste. Eu fui missionário no Nordeste. Esse final de semana fiquei muito feliz. Recebi uma comunicação de uma das minhas alunas que me encontrou nas redes sociais 20 anos atrás, foi aluna na sala de aula comigo no Vale da Bênção, hoje serve a Deus entre os indígenas, juntamente com seu marido, ali no Amazonas. Eu fiquei muito feliz. O nosso ministério, o Ministério do Ensino, da pregação da palavra, tem sido instrumento de bênção para alcançar muita gente, viu, Simone? Com certeza, pastor, com certeza. Você sabe, Simone, qual é a diferença de ensino e pregação? Não, qual é? Então, a pregação vem do grego querigma, não é? Querigma, que é um substantivo neutro de terceira declinação. O sufixo ma dá a conotação de movimento. Por isso que você fala rema, palavra em movimento, pneuma, sopro ou vento, algo em movimento, e o querigma fala primordialmente as emoções, principalmente para
Nós que somos do pentecostalismo clássico. E o ensino é um substantivo, no grego é o didache. Algumas pessoas falam didache, não tem problema não. Didache é um substantivo feminino de primeira declinação, que fala primordialmente ao intelecto. É por isso que a Bíblia diz na segunda epístola de Pedro 3,18, que é importante, Simone, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Simone, deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, perfeitamente. Tá legal. Então vamos lá, Simone. O que temos para hoje aí? Vamos trabalhar. Vamos começar hoje com uma participação. Ele falou que não quer fazer pergunta hoje, mas o Marcelo de Pindamonhangaba, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele falou assim, não tenho pergunta hoje, né? Só tenho a agradecer pelos ensinamentos dados através deste programa. E dizer que seria bom ter mais tempo. Deus abençoe a Rádio Vida. Marcelo de Pindamonhangaba. E ainda acontece de eu entrar atrasado, né, Simone? Só Deus para ajudar. Uma curiosidade. Oi? Ficou menos tempo ainda hoje. Menos tempo, hoje o pastor Cláudio Apolinário vai ter misericórdia de mim. Mas deixa eu dizer aqui, Evangelho Quadrangular, o meu abração ao povo do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja fundada por uma serva de Deus chamada Aimee Semple McPherson. Não é? É muito interessante conhecer a história de Aimee Semple McPherson. Na verdade, a Aimee Semple McPherson, ela fundadora do Evangelho Quadrangular, fez uma obra missionária muito grande no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular, na década de 50, de 60, na verdade, fez um trabalho espetacular, com ênfase em cura divina. Meu abraço a esse povo todo, em nome de Jesus. O Fábio Torres está aqui no Facebook dizendo, sou missionário Fábio Torres do Pará, e nesse momento estou em Brasília, pois meu voo de retorno foi cancelado. Olha para isso, e ele está no aeroporto. Que Deus te abençoe, viu, Fábio? Deus te guarde aí, o pessoal ligado na nossa live. Gente, compartilha a live do Facebook, que está em Teológica Vida. Compartilha. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Tem áudio de ouvinte aqui. Vamos lá, pode mandar. Então, o Jorge, de Feira de Santana, na Bahia. Vamos ouvir. Provinel, paz para todos os ouvintes do Senhor, para o pessoal que trabalha com o Senhor. Eu quero saber uma coisa, pastor Roberto Provinel. A igreja passará pela grande tribulação, que existe a corrente pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista, uma querela, uma divergência, um debate sobre essas duas doutrinas. Uns afirmam que a igreja não passará, com base em Apocalipse 3:10. Outros afirmam que a igreja passará. Então, qual dessa é a área que está mais voltada para essa graça? Explique-nos, por favor. Mais um abraço. Tá. Entendi. Bom, Jorge, na verdade, eu sou pré-tribulacionista. Na verdade, existem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas ou midi-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Temos amilenistas e etc, etc. A escatologia, a palavra escatologia vem de dois vocábulos gregos, escatós, último, não é? O último, e logos, estudo e tratado. Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos algumas situações escatológicas que seria importante você observar. Primeiro, harpazo, a palavra grega harpazo é roubo, ser tirado. E o harpazo, que é o arrebatamento, será feito antes da grande tribulação. O período da grande tribulação, também encontrado no livro do profeta Daniel, aliás, no livro de Daniel, Daniel a 70ª semana de Daniel se aplica exclusivamente ao povo de Israel. Vou te dar alguns textos que corroboram com isso. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 1:10. A grande tribulação se dará
por 7 anos na terra, Daniel 9, 25 a 27. Enquanto isso, a igreja estará nas bodas do Cordeiro no céu, Apocalipse 19, 1 a 9. A vinda de Jesus à terra em poder e glória para a batalha do Armagedon se dará com a igreja após o período da tribulação. E aí nós temos os principais eventos escatológicos: arrebatamento da igreja nos ares, o tribunal de Cristo ainda nos ares, Apocalipse 22, 12, 1 de Pedro 5, 4, o período de grande tribulação, como já citei, a vinda de Jesus à terra em poder e glória para a batalha do Armagedon, tem ali Zacarias 14, 1 a 4, Joel 3, 2, Apocalipse 16, 13 a 16, o fim do império do anticristo, Apocalipse 19, 19 a 21, o julgamento das nações, Mateus 25, 31 a 36, Joel 3, 12 a 14, o milênio após a prisão de Satanás, Apocalipse 20, de 1 a 6, revolta do diabo e seu julgamento, o juízo final, novos céus e nova terra. Agora, nós temos vários textos bíblicos com relação à segunda vinda de Cristo. Seria interessante entender o que é o cumprimento parentético. O cumprimento parentético é outro fenômeno que devemos sempre considerar nas interpretações de profecias. Algumas profecias agrupam num só conjunto diversas previsões, sendo algumas contemporâneas ao tempo do profeta que as proclamou, outras próximas a seu tempo e outras ainda em tempo futuro. Então nós vemos isso muito no livro do profeta Daniel, o tempo é escasso para discorrer sobre cada visão. Eu sou pré-tribulacionista. A 70ª semana de Daniel se aplica a Israel. A igreja será guardada da ira. Os irmãos que entendem que a igreja passará pela metade da grande tribulação veem essa primeira metade como uma questão de paz, mas o texto se aplica a Israel. Eu trato isso, você vai aprender isso no curso teológico, mas eu trato isso de forma interessante naquele DVD triplo sobre escatologia bíblica. Tá bom, Simone? E aí, tem mais coisa? Deixa eu mandar um abraço, Simone. A Giva Santos, boa tarde, pastor Cruvinel, paz do Senhor. A Terezinha faz uma pergunta aqui, tá no Facebook, seria interessante falar sobre testemunhas de Jeová, talvez aí a nossa produção possa pegar, tá aqui no Facebook. Mas temos alguma pergunta a mais? Temos um recadinho aqui do Donizete de Jacareí. Ele diz: boa tarde, Simone, Rádio Vida, é hora de aprender, não perco um programa. A gente tem que ir para o break agora, pastor, e na volta a gente vai com mais perguntas. Enquanto isso, o pessoal vai lá no nosso WhatsApp mandando mais perguntas pra gente também, pelo 12997472010. Tudo de bom? A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta com o programa Vida Teológica, você aprendendo ainda mais da Palavra de Deus, tirando suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, no 12997472010. Pastor Roberto Cruvinel. Eu tô tentando me ajeitar aqui com o equipamento, viu, Simone? Mas vai dar tudo certo, porque a vida é tudo de bom. Aproveitando, qual é a frase grega que fala isso, Simone? É o Rezoi ten passan agatas estin. Rezoi ten passan agatas estin. A vida é tudo de bom. Eu preciso escrever isso, pessoal. Eu preciso escrever. Continua dando aí, dando microfonia, dando algum problema no áudio, não? Não, minha voz estava voltando aqui, eu ouvi eu de novo. Né? Mas eu já descobri. Mas já descobri o que é, não tem problema não. É porque a sua voz volta para você mesmo. Pessoal, é o seguinte, vamos continuar respondendo perguntas aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nos desculpe, entrei um pouco atrasado, problemas de equipamento, coisas de home office, não é? Se estivéssemos no estúdio, acredito que não teríamos esse problema. Mas obrigado por todos vocês aqui que estão aqui ligados. A Ana Paula, se a Bíblia... a Ana Paula Menezes, que está aqui no Facebook. Tem muita gente ligada aqui. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Tem uma pergunta da Terezinha, manda aí, por favor. Gostaria de saber um pouco mais sobre a relação dos testemunhas de Jeová com as
Então, Terezinha, as testemunhas de Jeová, também conhecidas como os russelitas, não é? Eles, na verdade, não são uma igreja cristã evangélica, eles não são uma igreja cristã evangélica. Os russelitas, eles têm um posicionamento extremamente equivocado, mas são conhecidos como russelitas, testemunhas de Jeová, por quê? Porque o seu fundador, no século XIX, mais propriamente 1852, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, um homem chamado Charles Taze Russell, que foi criado na igreja presbiteriana, foi membro da igreja congregacional, ingressou na Adventista e abandonou a igreja logo após. Em 1872, Russell conseguiu reunir um grupo de discípulos sem qualquer título, dizendo-se falsamente conhecedor das línguas originais. Mentira, ele não conhecia as línguas originais, inclusive teve problema jurídico com relação a isso. E ele ensinou uma série de doutrinas equivocadas, não é? Testemunha de Jeová não é cristianismo. Então eles têm a tradução do Novo Mundo, que não é, na verdade, a Bíblia. Tem traduções equivocadas, vai mudando, né? Tanto que eles colocam o Evangelho de João 1:1, no princípio era a palavra estava com Deus, e nas versões antigas colocava a palavra era um Deus. Mas ser Deus é a qualidade da palavra. Então ninguém diz a bola é uma bonita, a bola é bonita, né? É muito interessante ver que esse povo era um povo extremamente... Esse Charles Taze Russell era um homem extremamente complicado, com práticas reprováveis, não somente do ponto de vista cristão, né, mas do ponto de vista ético. E você encontra muito material sobre isso. No curso você vai aprender. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Já ouvi várias explicações sobre esse assunto. É o Felipe Dias, lá de Taubaté. Isso, Felipe. Essa pergunta é muito legal e eu acredito que esse é um texto maravilhoso de ver o cuidado de Deus, o conhecimento de Deus, o propósito de Deus na vida de um ser humano. O contexto mostra um homem, não é? Chamado Natanael, que de fato... tinha alguma dificuldade para crer. Veja aqui, versículo 45, Felipe achou Natanael e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael de cara diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe diz, vem e vê. No 47, Jesus, quando vê Natanael vindo, diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí, Natanael, poxa, ao invés de Natanael se alegrar com esse elogio, Natanael no 48 diz, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Felipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. E aí, por causa desta palavra que nos parece tão simples, a animosidade de Natanael é quebrada. Tanto que Natanael diz no 49, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, por causa simplesmente de Jesus ter dito, te vi debaixo da figueira. O que significa isso? F.F. Bruce, no livro João, Introdução e Comentário, faz a seguinte colocação, aludindo a algo conhecido somente a Natanael, Jesus lhe fez entender que sabia sobre ele muito mais do que poderia imaginar. Nós só podemos supor o significado da figueira. C.F. de Mowley sugeriu que a frase debaixo da figueira indicava um conhecimento detalhado de onde estava a pessoa e do que fazia. Talvez fosse um lugar em que Natanael recentemente estivera meditando e recebera alguma impressão espiritual. É impossível ter certeza. Certamente, a folhagem fechada da figueira tornava adequada para dar sombra no calor do dia. Bem, D.A. Carson, comentando no livro Comentário de João da editora Shed, faz a seguinte colocação, a pergunta de Natanael, de onde me conheces, demonstra que o breve resumo de Jesus dá
de seu caráter está correto. Jesus replica, mostrando que seu conhecimento sobrenatural vai além dessa declaração. Ele viu Natanael enquanto este ainda estava sob a figueira. O que Natanael estava fazendo sob a figueira fica aberto à conjectura. E aí, D.A. Carson coloca o que a figueira representava no Antigo Testamento e tudo mais. Mas o que é interessante, irmãos, e aí é extra bíblico, não está no texto bíblico. O que está no texto bíblico é que Natanael ficou impressionado quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Mas o dicionário siríaco, se vocês pesquisarem vão poder achar, diz que o que acontece? Natanael era contemporâneo de Jesus, com a idade aproximada, e na perseguição, isso é extra bíblico, está no dicionário siríaco, na perseguição que Herodes fez, mandando matar todos os meninos de 2 anos para baixo, Natanael estava entre esses, e sua mãe fugiu, sua mãe escondeu o menino debaixo de uma figueira. E quando ele chegou aos 15 anos, a mãe disse: olha, não conte isso a ninguém, porque você pode ser morto por causa disso. Então ninguém sabia, a não ser a mãe de Natanael. A Bíblia não fala sobre o pai dele, aliás, o texto também não fala sobre o pai dele. A mãe, Natanael e o Deus Todo-Poderoso. E aí, quando Jesus disse: te vi debaixo da figueira, só pode ser a onisciência de Deus. E aí Natanael se abre o coração e diz, no versículo 48, no versículo 49, Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque só poderia conhecer isso de forma sobrenatural. Mas essa informação é uma informação extra-bíblica que você pode encontrar. É interessante essas informações extra-bíblicas. Sim, são interessantes porque nós temos, essas informações têm que ser colocadas da forma correta. Como as informações encontradas, por exemplo, nos textos de Flávio Joséfo, que era um historiador, na enciclopédia judaica. Muita gente pergunta: quantos leões tinha na cova de Daniel? Não existe isso no texto bíblico, mas na enciclopédia judaica você pode encontrar. Quantos anos tinha Isaac quando foi levado a Moriá? Você não encontra isso na Bíblia, mas encontra na enciclopédia, nos textos de Flávio Joséfo. E aí você tem que dizer: esta é uma informação extra-bíblica, mas não é antibíblica. Tá bom? Quem quiser mandar pergunta, faz como, Simone? Vai lá no nosso WhatsApp, 12 99747 2010. 12 99747 2010. Pode mandar sua mensagem de voz, sendo mensagem de texto ou, aliás, nessa mensagem de voz ou mensagem de texto também. Fique à vontade. Só não esquece de deixar seu nome lá. Nome, bairro e cidade. Nós temos aí 2 questões aí do Face, pode mandar. O Alex Henderson. Isso, o Alex Santos, né, diz assim: a paz, pastor. Sou da Igreja Brasil para Cristo em São Miguel Paulista. Queria saber se tem base bíblica que o Senhor Jesus Cristo voltará a segunda vez em 2 etapas. A primeira de uma forma invisível para buscar a igreja e a segunda para voltar com a igreja. Sim, meu irmão Alex, Deus abençoe você, um abraço ao povo de São Miguel Paulista. De fato existe o texto, como já foi citado, de primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ver Jesus vindo para buscar a igreja, nós vemos Jesus vir buscar a igreja. E Apocalipse 19, nós vemos Jesus vir com a igreja. Então, veja aí, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 4, a partir do versículo 7. E também veja o texto de Apocalipse 19, Jesus vindo então com a igreja. Tá? Então, existe fundamentação sim. Próxima. Vamos para a próxima, então. O Anderson Barbosa diz: a paz, pastor. A igreja congregação é uma seita? Alguns pastores já me falaram que é. Isso procede? Olha, não procede não.
porque a Igreja Congregação Cristã, foi fundada por Luiz Franciscon, não é? Que tinha origem presbiteriana, 1910, se me falar a memória. Ele vem, me parece, para a Argentina, entra no Brasil e começa um trabalho entre os italianos. E, na verdade, o estatuto da Congregação Cristã do Brasil não tem nenhuma heresia, nada antibíblico. O que acontece é que durante muito tempo a visão predestinista da Congregação Cristã começou a ensinar que somente de muitos membros da Congregação Cristã, somente quem estava debaixo do teto da Congregação Cristã seria salvo. Mas isso é uma inconsequência, isso sim é uma heresia, isso está errado, é característica de seita. Porém, tem muita gente ali dentro que é salva, que ama o Senhor e que não tem essa visão que diz que somente quem está debaixo da Congregação Cristã será salvo. Se alguém disser que somente os membros da Assembleia de Deus será salvo, é heresia, a pessoa é herege, não quer dizer que a instituição em si seja herege, entendeu? Que está equivocada, tá bom? Manda a próxima. Bom, a próxima diz assim, o Vitor Firmino, Paz, uma pergunta. Em que circunstância Lucas conheceu Paulo? Vitor, essa ciência nós não temos exatamente. Em que momento específico, em que circunstância, eu não posso te dizer. Mas certo é que Lucas acompanha o ministério de Paulo e escreve, por exemplo, em Atos, ele tem o Evangelho de Lucas e ele começa sistematicamente a escrever a Teófilo, não é? E ali acompanha uma boa parte do ministério de Paulo. Antes de falar de teologia, Simone, nós temos aí uma colocação da Sandra, manda aí. Isso, a Sandra Trindade, ela diz assim, pastor, estou ligadinha no Senhor. Maravilha, fico feliz, Sandra, compartilha. O Marcos também? O Marcos Aurélio, deixa eu ver aqui, ele faz, acho que uma pergunta, né? Marco Aurélio de Oliveira, a paz, pastor, o que o senhor entende sobre os pastores que estão fazendo seus cultos normalmente em meio à pandemia do Covid-19? Eles estão certos? Deus abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos da Igreja Pentecostal Caminho de Milagre. Bom, digo eu não, Senhor. Eu acredito que eles têm que ter prudência. Se alguém ficar enfermo por conta disso, eu talvez até perder a vida, ele vai dar conta diante de Deus, não é? Esses cultos estão, bom, primeiro, se está proibido ou se tem uma determinação para que isso não aconteça, esses irmãos estão em desobediência. Se forem multados, as igrejas lacradas, eles não vão dizer que é perseguição, é imprudência mesmo. Não é? Porque hoje nós temos muitas formas de pregar o evangelho. Agora, se ele abrir a igreja somente para ter arrecadação, porque está com uma visão incorreta do propósito de Deus para a vida deles. Quer pregar o evangelho? Nós estamos pregando o evangelho aqui agora, nesse exato momento, não é? Muita gente está pregando o evangelho. Irmãos, tem que ter prudência. Prudência, caldo de galinha, não faz mal para ninguém, tá bom? Vamos falar de teologia, Simone? Simone, está chegando ao final quase, né? Temos alguns minutinhos. A Sandra Trindade já foi lido? Já, ela tá ligadinha aqui, né? Ah, que maravilha. Olha, irmãos, se vocês quiserem mandar mensagens para nós, mandar mensagens com as suas perguntas, mande agora no WhatsApp da rádio. Nós vamos respondendo nos próximos dias. 12 99747 2010. 12 99747 2010. Siga. Nós tem tanta pergunta chegando aqui pelo Facebook, muito legal. Siga a Teológica Vida no Instagram, @Teológica Vida. A Teológica Vida no Instagram segue 4 diretores.
segue o pastor Cláudio Apolinário, segue o pastor Jamierson Oliveira, segue o irmão Carlos Apolinário Júnior, segue a mim, pastor Roberto Cruvinel. Se você puder, além de seguir a Teológica Vida, nos siga também no Instagram, @Teológica Vida, e o meu especificamente é @Roberto Cruvinel. Também quero pedir ao irmão, pedir à irmã, que se inscreva no meu canal do YouTube. Não é? Estou sempre colocando lá estudos bíblicos, vídeos. Meu canal é Pastor Roberto Cruvinel, e acione ali a notificação. Faça isso, Pastor Roberto Cruvinel. Quem sabe uns 20 hoje se inscrevem aqui, se inscrevem no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel no YouTube, e pelo menos uns 20 aí de todo o Vale do Paraíba entrem no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Quero dizer a vocês também que tem o canal da Rádio Vida, não é? Como é que é o canal da Rádio Vida no YouTube, Simone? É youtube.com/eu tô na vida. Isso, porque a vida é tudo de bom, né, Simone? Rezou e tem passando a gatas estim, né, Simone? Exatamente. Agora deixa eu dizer aos irmãos, se você quiser adquirir um material meu, muita gente pergunta sobre os meus livros estão esgotados, irmãos. Mas eu tenho disponível o livro A Vida da Igreja e um kitzinho, eu tenho aqui um para mandar, e um kitzinho que é o kit 3 DVDs sobre escatologia. Esses são 3 DVDs sobre escatologia. Essas perguntas que fizeram aqui, eu respondo com maior propriedade. 3 DVDs de escatologia. Também um DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. 3 horas e meia de estudo. E também o livro A Vida da Igreja. A Vida da Igreja. Como você faz para adquirir isso? Eu te mando tudo por Sedex. 3 DVDs de escatologia, o livro o DVD Interpretação Bíblica e o livro A Vida da Igreja. Eu te mando tudo isso, não é? Você me manda uma mensagem no WhatsApp. Meu WhatsApp é 11 967 66 5787. Vou repetir. 11 967 66 5787. Mais uma vez. 11 967 66 5787. Manda uma mensagem de WhatsApp e eu mando para vocês como é que vocês fazem para adquirir esse kit. São 3 DVDs de escatologia, um DVD de interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja, tudo da minha autoria. Vou repetir, 11 967 66 5787. Muitas perguntas estão chegando. Deus abençoe, um beijo para vocês.